Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa terça-feira, dia 29 de outubro. E hoje nós vamos falar sobre várias informações, principalmente sobre o caso de investigação em relação ao deputado federal Gustavo Gayer e também sobre um alerta feito pelo Hemocentro para que você que tem sangue com fator negativo faça sua doação. Então vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, longos e lisos e tenho à minha esquerda a Ruth Santana, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ela se descreve como uma mulher de pele preta, com cabelos encaracolados, presos e também usa óculos. Bom, nós duas estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparecem o nome e a logo do Conexões. Daqui a pouco, nesta tela, estarão a nossa entrevistada de hoje e as nossas matérias. Bom, vamos começar com o nosso giro de notícias, que hoje traz informações internacionais. Ontem, o Parlamento de Israel aprovou projetos de lei que impedem o trabalho da Agência da ONU para Refugiados Palestinos dentro do país, o que deve impactar no trabalho dessa organização nos territórios palestinos ocupados. Essa é a principal agência humanitária que atende os refugiados palestinos e que atua na região há 70 anos. Ela emprega 20 mil pessoas e oferece educação, saúde e assistência social e humanitária aos palestinos em diversos países. A legislação aprovada em Israel deve dificultar o trabalho na faixa de Gaza e na Cisjordânia, ao proibir qualquer contato das autoridades com os representantes da agência. A medida foi criticada pelo chefe da organização, o Philippe Lazzarini, que afirmou que a votação viola a Carta da ONU e as obrigações de Israel com o direito internacional. Ele diz que essa é mais uma campanha para desacreditar a agência. E ainda sobre a crise no Oriente Médio, uma aeronave com 221 brasileiros repatriados do Líbano chegou hoje à base aérea de São Paulo, em Guarulhos. Esse é o 9º voo de repatriação de brasileiros da zona do conflito no Líbano. A Operação Raízes do Cedro, responsável por essas ações, teve início no último dia 2. E a logística envolve o uso de aeronaves e servidores das Forças Aéreas Brasileiras, além do trabalho de articulação via Itamaraty. Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano chega a cerca de 20 mil pessoas. Pelo menos 3 mil delas manifestaram desejo de retornar ao Brasil. E agora falando de ciência, pesquisadores da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, criaram uma vacina bacteriana que pode educar o nosso sistema imunológico a destruir células cancerígenas. Essa vacina foi testada em camundongos com câncer coloretal, que afeta o cólon e o reto, e também melanoma, que atinge a pele. E ela direciona o sistema imunológico para atacar tumores primários e metástases, que são aqueles tumores que se espalham pelo corpo. O resultado promete não afetar células saudáveis e mostrou bom resultado para tumores avançados, podendo ser adaptado para tratamentos também em humanos. E para encerrar esse nosso giro inicial, uma informação importante para quem sonha com a casa própria. Você sabia que o modelo de financiamento da Caixa mudou? Essas alterações começam a valer a partir do dia 1º de novembro, ou seja, nessa semana. Bom, para você ter uma ideia, o modelo de amortização constante, que é quando as parcelas começam mais altas e vão diminuindo, deve passar a ser financiado apenas 70% do valor.
Antes, a Caixa financiava 80%. Já no modelo Price, quando as parcelas são fixas, o financiamento total será de apenas 50%, contra 70% anteriormente. E essas mudanças só valem para as propriedades. Aquelas que forem adquiridas antes do dia 1º, né, ou seja, nos próximos dias, não terão financiamento alterado. E a Caixa informou também que essas mudanças ocorrem porque nesse ano o crédito habitacional já ultrapassou 800 bilhões de reais. Bom, e a gente volta a falar sobre saúde. E a notícia é promissora, viu? As maternidades Dona Iris, Nascer Cidadão e Célia Câmara devem voltar a oferecer atendimento eletivo, depois de uma negociação entre a fundação que gere essas maternidades e o governo do estado, do governo municipal, para o repasse de verbas atrasadas pela prefeitura. Essas unidades são geridas pela Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG. E por isso, nós vamos falar sobre esse assunto agora com a Lucilene Maria de Souza, que é diretora executiva da Fundac UFG. Ela que vai aparecer aqui com a gente de forma remota para conversar então sobre esse assunto. Bom, só um momentinho, a gente está com um pequeno problema, mas a gente vai conversar com a Lucilene agora para ela contar um pouco mais como é que foram essas negociações, quando os atendimentos devem voltar a funcionar, quais devem ser os próximos passos, né, dessa relação com a Prefeitura. Agora sim, Lucilene, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui ao Conexões. Obrigada, boa tarde Camila, boa tarde Ruth, é um prazer estar aqui na minha casa, Universidade Federal de Goiás, junto à Fundação, a TV UFG. Bom, Lucilene, para a gente começar, a notícia mais importante, né, nesse momento. As maternidades, essas 3 que eu citei no começo, devem voltar a oferecer o atendimento eletivo. Antes estavam oferecendo apenas emergência e urgência, já que havia aí uma dificuldade na relação com a prefeitura, né, de repasses das verbas que vão financiar todo esse trabalho realizado, né? Camila, só vou pedir a licença para eu fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de pele parda, cabelos encaracolados, altura do ombro, morena, iluminada e olhos escuros. Estou sentada aqui numa poltrona branca na minha sala. Como você mesmo questionou, Camila, então, esse histórico, né, das dificuldades do repasse financeiro, ele já dura há um bom tempo. Isso, infelizmente, levou a uma situação extremamente difícil junto às nossas 3 maternidades que gerenciamos. E, com isso, nós tivemos que tomar medidas extremamente drásticas, que, infelizmente, a população que foi a penalizada, que foi mesmo o fechamento de serviços essenciais às usuárias dessas 3 maternidades. Então, no período, nós estávamos mantendo somente urgência e emergência, de forma muito restrita ainda de atendimento. Então, todos os procedimentos eletivos foram suspensos, né? E atendimentos ambulatoriais. E aí, um pouco antes do feriado, nós tivemos um repasse financeiro que permitiu ter um fôlego, né? Mas é o que eu tenho dito a todos, essa frente que tem atuado conosco. Nós temos que nos manter vigilantes para que seja cumprido o repasse financeiro e aí nós possamos manter dentro de um pouquinho da normalidade os atendimentos nas 3 maternidades. Bom, Lucilene, e já tem uma previsão para quando os atendimentos eletivos voltam e alguma orientação também para aquelas mulheres que, por exemplo, tinham alguma consulta marcada, algum procedimento marcado que foi adiado, né? Como que elas devem proceder, procurar novamente a unidade? Então, nós temos o comitê de crise, eu acho que é bom colocar isso, então, assim, nós temos várias frentes de apoio. E um deles que eu achei essencial implantarmos é um comitê de crise com a representação da área técnica, representação dos conselhos municipal de saúde, do CREMEGO, convidamos também o Ministério Público, tem a presença de parlamentares, que me permitiu avaliar a situação real de todas as 3 maternidades. E com esse repasse, que chegou a 14,3 milhões na terça-feira, isso permitiu a gente reorganizar, fazer a aquisição de insumos que não existiam mais, boa parte dos insumos, MatMed, que a gente fala, materiais, medicamentos e de insumos, né?
e de outros serviços também que tinham sido suspensos. E aí nós começamos a chegar esse material até domingo nas maternidades. Segunda-feira ontem fez uma reunião do comitê e a gente começou a fazer um cronograma de reorganização, de reativação do serviço. De forma geral, as 3 maternidades, elas começam a retornar o serviço eletivo no dia 11 de novembro. É que a gente já... E como é que vai ser esse processo? Isso tudo é responsabilidade das unidades de saúde. Elas fazem o contato, né? Nós temos um núcleo interno de regulação, o NIR, ele faz o contato com as usuárias para voltar àquela cirurgia que talvez tenha sido marcada, por um atendimento ambulatorial. Então, é aguardar esse contato pelas unidades de saúde. Bom, professora Lucilene, é importante a gente falar que ainda faltam alguns milhões, né, para que o serviço continue da maneira como deve continuar. E é importante destacar também o trabalho da Fundac, né? A Fundac é a gestora desse recurso que vem da prefeitura, né? Sem que a prefeitura encaminhe dinheiro, não tem como a Fundac trabalhar e gerir essas 3 maternidades, né? Isso mesmo. Então, nós somos gestora desses 3 grandes convênios, né? Já tem, assim, mais de... A Dona Iris é onde tudo começou, nós vamos chegar a 13 anos de gestão, e o compromisso, quando nós entramos nesse espaço, é garantir a formação de futuros profissionais e qualificação de futuros profissionais para o Sistema Único de Saúde. E lá, nós fazemos o gerenciamento de todo o serviço, da assistência ao administrativo. Tudo isso é possível com repasse de recurso financeiro, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Nós já carregamos esses atrasos, essa irregularidade de pagamento há um bom tempo, e nós tínhamos... Como a gente conseguiu manter o serviço? Buscando empréstimos na rede, fazendo todo um contingenciamento de serviço, redução de escala, ou seja, a gente começou a precarizar o próprio serviço. Mas sempre com aquela responsabilidade, não podemos fechar as portas para essa população que depende tanto dessas 3 maternidades. É bom colocar que são as 3 maternidades públicas municipais de Goiânia, né? Ou seja, a gente fala de maternidades que faz 1.000 partos mensais. Para onde essas usuárias iriam, né? Nós não temos como abarcar no município de Goiânia. Então, até o momento que a gente conseguiu, nós fomos mantendo o serviço e com apoio indiscutível, assim, de todos os gestores das maternidades, dos colaboradores. Só que chegou um momento que a gente não tinha mais como continuar. E aí nós tivemos a entrada do Ministério Público, que, na verdade, ele acompanha esses convênios, acho que desde a primeira crise, né? Então, inclusive, nós tivemos uma liminar que foi de responsabilidade do Ministério Público, que foi o bloqueio de recursos da Prefeitura. Esse bloqueio, ele reserva-se aquele diferencial do contrato. Exemplo, em setembro, todos os meses nós temos que receber, em média, 20,2 milhões. Em setembro, faltou 6,8 milhões. Então, para nossa felicidade, na terça-feira última, nós tivemos a primeira repasse desse bloqueio do município, mais os 7,5 milhões, que na segunda-feira nós conseguimos uma reunião com o Conselho Municipal na presença do secretário. O secretário, eu tenho um diálogo muito aberto com ele, nós não temos dificuldades de tentar encontrar soluções, mas ele sempre colocou as dificuldades financeiras do município. A falta de recursos que atingiu o teto da saúde e não tinha mais aonde buscar recursos financeiros. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, é de responsabilidade, né? Uma gestão compartilhada, é de responsabilidade do gestor construir rumos conosco. Não pode simplesmente abandonar a situação, né? E essa foi a nossa luta em onde nós conseguimos chegar. Então, assim, a ideia, né, e a vontade de retornar todo o serviço vai depender também da regularização desse repasse, que vai ser a nossa luta, a nossa vigilância, junto com toda essa frente que tem atuado juntamente com a Fundação. A gente conversou então com a Lucilene Maria de Souza, que é a diretora executiva da Fundação.
de apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, que é a Fundac, e ela que gera, então, as 3 maternidades públicas aqui do município. E a gente vai continuar avaliando e, quem sabe, a gente possa trazer outras notícias, né, também positivas. Lembrando que se você é usuária dos serviços das maternidades, teve algum procedimento desmarcado, fique atento porque as unidades vão entrar em contato para marcar novos procedimentos a partir do dia 11 do próximo mês, novembro. Obrigada, viu, professora Lucilene? Seja sempre bem-vinda ao Conexões. Eu que mais uma vez agradeço a abertura, a disponibilidade, e eu falo que esse é o nosso compromisso de informar toda a população. Um forte abraço. Abraço, boa tarde. E já que a gente falou sobre esse assunto, tem uma nota que foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que afirma que tem se empenhado e feito o possível para repassar o máximo de recursos para a Fundac, né, para a gerência dessas maternidades. O próximo repasse está previsto para o dia 5 de novembro, próxima terça-feira. E a Prefeitura também informa que enfrenta dificuldades para manter os altos custos das 3 maternidades públicas da cidade. Os valores pesaram depois que o Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara deixaram de se dedicar ao combate à pandemia de Covid-19. Que naquela época o hospital e a maternidade eram integralmente financiados pelo Ministério da Saúde e depois voltaram a ser financiados pelo município. Bom, vale dizer também que em maio desse ano, a Prefeitura voltou a receber apoio do Ministério da Saúde, mas a situação ainda é desafiadora, já que a Prefeitura tem outras áreas para cuidar e também o custeio dos servidores. E a gente, claro, continua acompanhando esse caso e esperando que os serviços continuem, que não sejam novamente paralisados, porque principalmente as mulheres goianas precisam, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem informações sobre doação de sangue e também sobre a investigação feita pela Polícia Federal em relação a atividades do deputado federal Gustavo Gayer. Estamos de volta com Conexões de hoje. Bom, na semana passada, o deputado federal por Goiás, Gustavo Gayer, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga um suposto desvio de dinheiro público. Entenda um pouco mais sobre essa operação agora com a repórter Janaína de Oliveira. Exatamente. A principal suspeita é de que os valores desviados foram aplicados em uma escola de inglês e uma loja de camisetas. As 2 empresas ficam em Goiânia e, de acordo com a polícia, ambas pertencem ao deputado federal por Goiás, Gustavo Gayer. Além do político filiado ao PL, assessores de Gayer também estão sendo investigados. Equipamentos eletrônicos e um celular foram apreendidos na casa do deputado. Logo depois, o político divulgou nas redes sociais um vídeo em que nega envolvimento no esquema. Acompanhe. Estão me acusando de usar verba parlamentar para pagar as contas da escola, certo? Da escola, que falam que a escola funciona nesse endereço. Mas não vieram fazer busca e apreensão aqui no meu escritório político. Por que a Polícia Federal não veio aqui fazer a busca e apreensão, já que, de acordo com a acusação, aqui é uma escola? Ainda de acordo com a Polícia Federal, o dinheiro público teria sido desviado de verbas parlamentares, ou seja, daquilo que o deputado deveria utilizar para as demandas do próprio mandato. Ele é apontado como peça central do esquema. O grupo também é suspeito de falsificar documentos e criar empresas de fachada. A polícia informou que apreendeu cerca de R$70 mil em dinheiro vivo na casa de um dos assessores. Ao todo, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na última sexta-feira. As buscas envolveram 4 cidades em Goiás, além de Brasília, no Distrito Federal. Agora a gente fala sobre meio ambiente. Apenas 53 cidades de Goiás ainda não começaram o processo de licenciamento ambiental para o encerramento dos respectivos lixões. Esse número representa 21% dos 246 municípios goianos. Os dados são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o órgão que tem coordenado o programa Lixão Zero desde o final do ano passado.
Bom, desses 53 municípios que ainda não estão, no processo de encerramento dos lixões, 32 ganharam uma dilatação de prazo, que inicialmente era 2 de agosto desse ano para o dia 30 de junho do ano que vem. Isso aconteceu porque a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou uma lei complementar que alterou as regras para o encerramento dos lixões em municípios com população inferior a 50 mil habitantes e distância superior a 100 quilômetros de um aterro devidamente licenciado. Bom, até 2022, a obrigação de providenciar a destinação correta dos resíduos sólidos era única e exclusiva das prefeituras. E havia pouco avanço nesse sentido em Goiás. Mas, no dia 19 de dezembro do ano passado, o Estado criou um programa chamado Lixão Zero e assumiu a responsabilidade de forma inédita para tentar acelerar esse processo de fim dos lixões aqui em Goiás. Bom, e a transição de governo em Goiânia já começou. Um dia depois do encerramento do segundo turno das eleições, foi realizado o primeiro encontro entre o prefeito eleito Sandro Mabel, do União Brasil, e o atual prefeito Rogério Cruz, do Solidariedade. Essa reunião realizada ontem. E hoje o processo continua, com a primeira reunião oficial de transição, que segue regras específicas para garantir a continuidade administrativa da gestão da prefeitura. Bom, e amanhã é possível que mais de 20 bairros fiquem sem água aqui na capital. De acordo com a Saneago, o motivo dessa interrupção do abastecimento é uma intervenção para executar a primeira etapa da interligação de uma adutora de água tratada que vai conectar o Booster Vila Adélia ao Centro de Reservação Atlântico. A tubulação foi duplicada para reforçar esse sistema de abastecimento de água e a interligação desses sistemas deve ocorrer em 2 etapas. A previsão é que, além dessa etapa de amanhã, quarta-feira, ocorra uma também no final do próximo mês, novembro. Bom, amanhã, quarta, os serviços devem ser realizados na Avenida Veneza com a Avenida Berlim, no Jardim Europa, entre 5 horas da manhã e 5 da tarde. Para o esvaziamento das tubulações, os registros serão temporariamente fechados. E com isso, o abastecimento de água pode ser prejudicado em alguns setores ali daquela região. Então já fica o alerta para você que mora aí na região do Jardim Europa, Jardim Atlântico, para já dar uma maneirada no gasto de água, porque amanhã pode ser que falte. Bom, e se você quiser fazer alguma sugestão para o Conexões, mande uma mensagem para a gente no WhatsApp. O número é 629-9181-1406. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais. É só procurar pela gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Bom, eu e a Ruth ficamos por aqui, agradecendo a sua presença. Muito obrigada e te chamando para estar aqui de novo amanhã, meio-dia. Até mais, tchau, tchau!